Bem, vamos falar aqui um pouco sobre o balanço hídrico do reservatório. Qual é a relevância do balanço hídrico do reservatório? A relevância está exatamente em que a realização do balanço hídrico no reservatório é que nos permite quantificar quanta água vai ser disponível para os diferentes usos do recurso hídrico, né? Então, o balanço hídrico é que vai dizer se a gente vai ter condições de abastecer, né, e qual a garantia deste abastecimento, quantas vezes vai haver desabastecimento ou falha. Então, para que a gente possa analisar e dimensionar corretamente o reservatório, para que a gente possa avaliar de forma correta também a disponibilidade hídrica de um determinado lago, de um determinado reservatório, faz-se necessário a gente fazer o balanço hídrico do reservatório. Esse balanço hídrico, na realidade, é um balanço de massa, onde a gente vai quantificar quais são as entradas de água que estão chegando no reservatório e quais são as saídas que vão acontecer nesse reservatório. As saídas menos as entradas vai ser exatamente o valor da variação do estoque de água no reservatório. Então, o balanço hídrico no reservatório, de forma muito simples, é isso. Quantidade de água que entra menos quantidade de água que sai é exatamente a quantidade de água que variou, que aumentou, que diminuiu do volume armazenado no lago. A figura que vocês estão observando estão representando exatamente as principais entradas e saídas do reservatório. Nós temos aqui como principal entrada no reservatório as vazões afluentes desse reservatório. Essas vazões afluentes, elas se originam exatamente na drenagem das precipitações que se tornaram escoamento superficial, né, direto, ou então contribuição de base dos aquíferos, mas essa contribuição dessa água que advém, né, que está vindo dessa área de drenagem que é a bacia hidrográfica. E essa é a principal entrada no reservatório, a principal valor de entrada ou de manancial que vai abastecer o reservatório é exatamente o rio, né? Nós vamos ter também aqui a principal saída que nós vamos ter, está associada à retirada de água e ao vertimento. Qual é a diferença entre o vertimento e a retirada de água aqui? A retirada de água que a gente chama de retirada de água regularizada. É que essa retirada de água regularizada, da regularização, nós temos condições de ter controle de qual a vazão, ou qual o volume por unidade de tempo que nós vamos liberar do reservatório. E o vertimento nós não temos controle. Então é exatamente uma liberação descontrolada do reservatório. Então essas duas são as duas saídas de água para jusante do reservatório. Nós temos também aqui no lago, como nós vamos ter aqui uma superfície líquida exposta exposta aqui à atmosfera, nós vamos ter aqui um importante efeito de evaporação. Então a evaporação vai ser uma outra perda ou uma outra saída de água do sistema de reservatório e do lago do reservatório. E nós também vamos ter aqui um outro efeito também, vai ser a precipitação sobre o espelho. Normalmente a gente considera evaporação menos a precipitação como sendo o que nós denominamos de evaporação líquida. E cabe observar aqui que o volume evaporado é função da área da superfície da bacia hidráulica. Observe que eu estou chamando aqui bacia hidráulica, diferentemente de bacia hidrológica. Qual é a diferença entre uma bacia hidrológica e a bacia hidráulica? Que a bacia hidráulica ela é exatamente a área da superfície inundada pelo lago. Então ela é aquela superfície líquida que foi inundada pelo lago. Então, a área dessa superfície líquida vezes a lâmina evaporada é exatamente o volume de água que se evapora. Então, a quantidade de água que entra no reservatório é exatamente a vazão afluente do reservatório e o que sai do reservatório é exatamente a retirada mais o vertimento mais a evaporação líquida. Então, entrada menos a saída é exatamente o que vai estar relacionada com a variação do volume no lago. Isso que nós dissemos verbalmente pode ser expresso pela equação que se encontra logo aqui abaixo. Então, nessa equação a gente vê que o volume estocado no mês subsequente, ou seja, T mais 1, é igual ao volume estocado no início do mês corrente, mais a vazão afluente neste mês corrente, menos a retirada nesse mês corrente, mais a evaporação
líquida, né, que da evaporação líquida, E menos P, menos o que verteu. Então esse aqui é exatamente o balanço hídrico no lago. A gente pode representar esse balanço hídrico também por uma equação diferencial. dV/dt é igual ao que entra, input, menos o output. De forma discreta, a gente pode colocar aqui essa intensidade vezes o tempo, né, menos o que saiu vezes o tempo, ficaria V no próximo intervalo de tempo, menos V no tempo atual, é o volume que entra, menos o volume que sai. Tá certo? Então, basicamente, essas são as equações básicas que descrevem o balanço hídrico no lago. Mais uma última transparência, onde nós podemos observar que esse volume que verteu, ele só vai verter quando o estoque de água no reservatório, o armazenamento é maior do que o volume máximo. Então, na realidade, esse efeito do vertimento é como se fosse imagine uma caixa d'água, nessa caixa d'água tem um ladrão da caixa d'água, que todo mundo sabe como funciona. Então, quando o nível da caixa d'água chega a valores mais elevados do que aquele onde se encontra o famoso ladrão, a água começa a sair da caixa d'água. Então, o vertedouro funciona um pouco como esse ladrão de uma caixa d'água, que é exatamente para fazer com que a água não suba indefinidamente, comprometendo inclusive a segurança da barragem.